Estamos de volta com o programa Viva Saúde, hoje falando sobre a importância de cuidar da saúde mental, a predisposição de aparecer, aumentar a ansiedade, aumentar os casos de depressão durante o momento que estamos passando, o momento de pandemia, o momento de isolamento e distanciamento social. Tudo isso predispõe a que surjam mais casos desse tipo e justamente para tentar nos fazer um alerta, para tentar evitar que isso aconteça com você. A gente está fazendo esse programa hoje com esse foco aí. Estamos conversando com a psicóloga Renata Toscano. Renata, a gente estava falando um pouco antes do intervalo, já estava entrando aí no assunto de família. E um dado bem importante também que a gente vem observando, que está surgindo na imprensa sempre, é o aumento considerável do número de divórcios, Renata. Por que isso está atrelado? Se, teoricamente, estamos com aquela pessoa que escolhemos, a gente devia estar feliz por estar mais tempo com aquela pessoa, né? E, na verdade, o que está acontecendo é aumentando o número de divórcios. Teoricamente sim, né? Para quem realmente escolheu estar com a pessoa, às vezes a gente reclamava tanto, né, Mirna? De não ter tempo. Não ter tempo. O marido trabalhar demais. Então, você não tem tempo para mim, né? Você trabalha demais. E aí, agora tem tempo sobrando e todo mundo aí está reclamando. Inclusive, isso é uma constante no consultório online, né? Virtual agora. Mas realmente, é uma pesquisa, isso na Rússia, isso na China, inclusive aqui no Brasil, viu? No Brasil já existe pesquisas que apontam, né, muitas separações, muitas discussões, muitas brigas entre os casais. Como a gente falou, não é esperado para os casais que vivem em processo de harmonia, né? Mas a gente sabe que conviver é um tanto difícil, é um tanto complexo, há um desgaste. A gente sabe que nesse processo de isolamento social, para uma família que de fato não tem uma organização, um planejamento, uma rotina, torna tudo mais desgastante, né? Complicado, porque a mulher que antes trabalhava, agora não tem mais, talvez, a menina que faz a faxina em casa ou a empregada, né? Enfim, então, diante disso, tem que cozinhar, tem que arrumar a casa, tem que pedir auxílio do marido muitas vezes, o marido não quer ajudar, né? Tem todo esse desgaste, tem que cuidar dos filhos. E aí, esse desgaste, muitas vezes, gera, o marido quer ficar demais na internet, no celular, a mulher também. Então, é uma cobrança, né? Eu já ouvi dizer, por exemplo, uma das minhas pacientes chegou para mim e falou: ele está pensando que eu sou empregada dele, né? Porque eu cozinho, eu arrumo, eu tomo conta das crianças e ele não sai da TV. Então, diálogo, né? Antes existia essa questão do trabalho, se trabalhava demais e quando chegava em casa muito cansado, pouca conversa, se suportavam. Só que agora a convivência é exagerada, né? Você acorda, passa 24 horas e você tem que cozinhar e você tem que conviver, enfim. Então, diante de tudo isso, há um desgaste. Então, se essa família ela não senta, ela não planeja uma rotina, né? Ela tende a, de fato, vir a viver o tédio, ao ócio e a desgastar, porque vai sobrecarregar uma das partes. E quando uma das partes se sobrecarrega, ou seja, nos afazeres domésticos ou na educação da criança, ela explode. E aí, muitas vezes, não tem tempo nem não gera nem clima, Mirna, para eles namorarem. Perdeu a intimidade. Então, tudo isso contribui para que esses casais que já não estavam bem antes, eles de fato, cheguem ao ponto final de dizer, não, agora não dá mais, né? E muitos que já estavam bem ou que vinham bem, né, que existia o diálogo, pode em um momento ou outro existir o atrito, claro, nós somos seres humanos e a convivência, né, ela gera esse desgaste natural. Então, eu sempre venho falando sobre isso, né, tanto dentro do consultório, como também nas minhas redes sociais, a importância, primeiramente, do diálogo, né, e em seguida da organização e do planejamento familiar nesse processo de isolamento social, para a gente poder estar gerindo e se adequando nesse processo de enfrentamento.
Realmente é muito importante que as famílias se organizem, né? Tem que sentar, tem que se organizar e tentar viver em harmonia, porque muitas vezes se separam-se, inclusive, ainda com a presença de amor, porém pelos conflitos gerados pelo dia a dia. Então, coisas que realmente dá para serem contornadas, né? Eu vi uma campanha publicitária que eu achei genial, muito empática ela, porque ainda reflete muito da nossa sociedade. Quer queira, quer não, por mais que existam aí movimento levando a nossa sociedade a ser mais igualitária, aos homens e às mulheres dividirem mais as tarefas domésticas, a gente sabe que majoritariamente ainda é concentrada nas mulheres, as atividades domésticas. E eu vi uma campanha publicitária muito bacana de uma marca de produto de limpeza pregando justamente a divisão das tarefas. E ela mostrava justamente isso. E isso eu achei muito gritante, porque a cena era sempre a mulher trabalhando e o homem dentro de casa, porque agora está todo mundo dentro de casa, deve estar dentro de casa, a mulher trabalhando com os afazeres domésticos, o homem com o mesmo tempo disponível, né? Porque é diferente, quando um está trabalhando fora e o outro vai, compensa, dá uma folga, mas ambos com o mesmo tempo disponível, e mostrava essa disparidade gritante da mulher estar sempre trabalhando, sempre na cozinha, lavando roupa, e o homem descansando no celular, na televisão. E aí a propaganda naturalmente ia conduzindo a mostrar ao homem que com coisas simples ele pode começar a ajudar. Por exemplo, uma lavagem de roupa, que é muito fácil você colocar uma roupa na máquina, mesmo para aqueles que ainda não têm habilidades, é um primeiro passo que ajuda. E eu achei bacana isso, né? Porque mostra que o homem pode começar. Se não tem esse hábito, vai começando com algumas atividades que vai dando, sim, uma amenizada na situação dentro de casa, ou mesmo com os filhos, ajudando um pouco mais com os filhos, isso também ajuda, né? Dá para dar uma certeza. equilibrada. O que você está falando me recordou uma fala de um paciente, né? Teve um paciente que chegou para mim e falou assim, você vê a perspectiva de cada um, cada cabeça é um mundo, né? Teve um paciente que chegou para mim e falou assim, eu nunca imaginei que minha mulher trabalhasse tanto, né? Olha Porque que bom constatá-lo, ele viu constatar que isso, né? ela agora tá feito uma louca dentro de casa, tomando conta do filho, organizando, e ele vai e se coloca, olha, amor, eu tô aqui, se precisar da minha ajuda, eu não sei o que fazer, mas eu tô aqui. Enquanto um outro paciente chega para mim e fala assim, a minha mulher não me deixa em paz, fica me pedindo para tirar o lixo, colocar, sabe? Ainda Então, ele precisa assistir a propaganda. Mas é verdade. Renata, a gente observa também que o estresse tem acometido as crianças. E aí, Renata, como fazer para aliviar a tensão dessas crianças, visto que elas estão trancafiadas muitas vezes em ambientes muito pequenos, ambientes que não têm um espaço aberto, como os apartamentos, né? E aí é muita energia, né, concentrada, né? Assim que eu soube, né, do processo de isolamento social, a primeira coisa que eu pensei foi nelas, né? Porque hoje a gente sabe que a verticalização, né, das casas, hoje todo mundo morando nos seus apartamentos e diante desse processo, os espaços de brincar também foram fechados, né? Então, você não pode mais descer para um playground para brincar com a criança, não tem mais o lazer da piscina. Então, a criança está dentro do apartamento e acabou. Não tem mais a escola, não tem mais o lazer, não tem mais aquela vida social, inclusive para os próprios adolescentes, né, que estão numa fase aí extrema de interação social. Então, todo mundo saiu afetado. E essa criança aí que está numa fase de desenvolvimento, que precisa abranger os laços sociais para se tornar uma criança comunicativa, ativa, né, sociável. Ao mesmo tempo, o complexo, essa questão da complexidade neuronal, cognitiva, ela precisa passar por aprendizagens novas que não apenas a escola, né, ensina. E aí vem essa questão da tecnologia, que eu acho fantástica, né? A criança muito nova, a partir já do seu primeiro, segundo ano, já está podendo assistir às aulas online. Mas a gente sabe, Mirna, que todo esse processo de aprendizagem também tem seu lado negativo, né? A aprendizagem não é da mesma forma. A gente sabe que tem crianças que têm dificuldades de aprendizagem, tem déficit de atenção, e todo esse processo é um tanto complicado e difícil para elas. Então, para esses pais, né, estarem ali monitorando, auxiliando essas crianças nesse processo, é difícil,
uma criança parar, né? A gente sabe, até para uma criança parar para assistir um filmezinho ou um desenho que elas gostam, é complicado. Imagina para estudar. Então, é muita energia dentro de um espaço pequeno. Então, os pais, eles de fato precisam parar, né? Sabe aquelas brincadeiras de antigamente, talvez do nosso tempo ou mais depois de nós, né? De pular corda, de passar anel, de fazer amarelinha. Esse é o momento, sabe? De pintar o chão de casa e brincar, né? Realmente dedicar tempo para criar e inventar com essa criança. Eu acredito que essas crianças no futuro vão contar para os seus filhos, né, que o isolamento social foi estressante, foi, né? Foi algo novo, diferente, foi, mas foi algo que aproximou os pais, né? Meu pai fez coisas malucas, né? Brincou de formas tipo de me colocar na corcunda, riscou o chão, me ensinou umas brincadeiras que eu nunca vi na vida. Então, assim, agora os pais eles precisam de fato largar a tecnologia, né? Largar essa tecnologia, sair desse processo de digitalização e se reinventar, trazer coisas de antigamente mesmo, perguntar aos próprios pais deles, aos avós dos seus filhos, brincadeiras, ou pesquisar na internet, né? E se reinventar com essa criança, gastar energia. Se a mãe gosta de cozinhar, eu também acho interessante levar a menina ou até mesmo o filho para a cozinha e brincar, né? Brincar de cozinhar, brincar de ser pai, de ser mãe, de ser dona de casa, mostrar para essa criança coisas que no dia a dia, diante de uma vida tão corrida que nós tínhamos, nós não tínhamos tempo, né, de mostrar. Então, essa é uma oportunidade única que a gente está tendo agora. Pois é, e em relação às brincadeiras, é interessante, porque agora, né, tá difícil até para conseguir novos materiais. Uma massinha de modelar, uma coisa super fácil, que as crianças amam, tá difícil de conseguir. A gente, às vezes, tem que rebolar com o que tem em casa, né? E esses dias, eu fiz aqui com minha filha, que deu super certo, a amarelinha que você falou. A amarelinha, nossa, a gente riscou o chão e sai fácil. Mãe, sai fácil. Sai, desapega, sai fácil. Bota uma caneta no chão que sai fácil. Eu tinha uma caneta que limpava rapidinho, botei e saí escrevendo no chão. Fiz uma amarelinha que ela não conhecia. Nossa, amou. Depois eu achei um elástico. Fui tentar brincar de elástico com ela, que eu adorava na minha época de escola. Não deu muito certo, não, mas a tentativa foi divertida. Incrível. E interessante que uma coisa que você falou, que é assim, as crianças elas vão ter outra visão desse momento, porque elas estão tendo a oportunidade única de estar com os pais muito mais tempo, né? Se a gente reclamava que não tinha tempo, agora a gente tem de sobra. E eu vi uma coisa interessante que minha filha falou para mim esses dias. Meu esposo adoeceu, a gente precisou isolá-lo no quarto completamente, né? Porque com medo da doença, de ser, enfim. E aí eu fiquei dormindo no outro quarto com minha filha. Então a gente passou esse tempo aí dormindo, minha filha sem o contato com o pai e tal, só por vídeo e tal. E quando foi agora, quase 2 meses depois, meu esposo adoeceu bem no começo de março. Quando foi agora, ela virou para mim e fez: mamãe, será que a gente não pode fazer igual a gente fez quando o papai estava doente? Ir pro meu quarto. Ir pro meu quarto e fazer aquelas brincadeiras legais no meu quarto. Olha só. Aí, tá vendo, assim, é muito diferente, Marcou. né, a visão. Marcou, ela gostou daquele momento, foi divertido para ela. Né? Porque saiu do comum, É verdade, né? É verdade. E criança gosta disso, né? Com certeza, com certeza. Então, fica a dica para você de casa. Risca o chão, que dá para limpar. certeza. A parede é mais difícil, mas o chão dá. E pode ser muito bom. Coisa, né, Mirna? O finalzinho do rolo do papel higiênico, a tampa de um suco, ou até mesmo do refrigerante, o Danone. Dá pra gente inventar muita coisa. Vai na internet, dá pra gente pesquisar com tesoura cola. A gente faz tanta coisa, né? Com certeza. Desperta a criatividade do teu filho nesse momento. Eu acho que é um momento que, se a gente focar no problema, a gente não olha, a gente não consegue ver as possibilidades, né? A gente não consegue ver os horizontes. Então, é o momento realmente da gente se reinventar em todos os aspectos, inclusive na paternidade, na maternidade, no matrimônio, profissionalmente, em todos os aspectos, sabe? Senão a gente não vai sair dessa situação melhores, né? Seres humanos melhores, pessoas melhores.
Com certeza, Renata, você tem toda a razão. Agora me diz uma coisa: a gente falou muito sobre os dramas psicológicos que as pessoas acabam tendo que enfrentar agora. Renata, tem como a gente perceber que algo está mudando na gente, no nosso comportamento? Seria o quê? Sono, alimentação? Onde é que a gente pode perceber que tem algo que começa a dar sinais que não está andando tão bem psicologicamente falando? Então, dá sim, Mirna. Eu acredito que todos, né, que todos assistindo passaram por esse processo nas primeiras semanas de isolamento social, inclusive eu. Quem me conhece, eu sou muito regrada, muito metódica, muito organizadazinha. Mas da primeira para a segunda semana, eu meio que me considerei de férias, né? Então, série, dormindo tarde, me desorganizei, né? Não tinha hora para acordar, não tinha hora para dormir, não tinha hora para comer. Então, isso me gerou uma angústia muito grande, porque parecia que eu não estava no controle da minha vida. E eu sempre fui uma pessoa que, sabe, estava no controle. Então, isso geralmente meio que, né, faz a gente sofrer. Então, a organização é importante, o planejamento é importante. Mas, né, organizei e tudo voltou ao normal. Porém, a gente, quando não tem uma vida regrada, a insônia pode bater, a gente não tem como saber se a falta do sono, a insônia, é porque eu não tenho uma rotina do sono ou porque eu estou ansiosa. Então, quando você tem uma vida mais regradazinha, né, você passa a se conhecer, porque o nosso corpo ele é muito perfeito, né? Ele é todo sincronizado. Então, uma coisinha que sai fora do padrão, que começa a girar fora do eixo, você percebe. Pelo menos comigo é assim, né? Então, quando você tá toda desorganizada, come uma hora, um dia você almoça de uma hora, outro dia você janta de outra, e aquela bagunça toda, ou você come um pouco hoje, amanhã você come muito, você não tem noção, né? Você não sabe quando realmente as coisas estão funcionando bem ou não. Mas sinais e sintomas que são muito perceptíveis de que você não está bem psicologicamente falando, num quadro de ansiedade ou depressão, são, inicialmente, né? A depressão, a apatia, né? O que é apatia, gente, tá? Você perde o desejo, né? Você perde vontade de fazer as coisas que você gosta de fazer, né? Você fica triste um dia, 2 dias, 3 dias, você se isola, você já não quer mais sair do quarto, você perde o desejo de fazer as coisas que você gostava de fazer, de assistir as coisas que você gostava de assistir. Você perde o sono, você começa a comer demais ou comer de menos, você começa a dormir demais ou dormir de menos. Você descuida da sua higiene pessoal, tipo, eu não tô saindo mesmo, né, Mirna? Eu não tô indo trabalhar, então para que fazer a sobrancelha? Para que depilar? Para que cuidar do cabelo? Para que fazer as unhas? Então você começa a relaxar. Então isso é um sinal de que algo está errado. Né? Você não tem que viver em função das pessoas ou porque você está saindo. Você tem que cuidar para você. Você tem que se olhar no espelho e dizer, eu tô legal, eu mereço, né? Hidratar o cabelo, fazer minha sobrancelha, olhar no espelho e ver minha imagem legal. Então, assim, alimentação, sono, exercício físico, para quem já fazia e parou de fazer, eu aconselho que você volte, né? Renata, mas eu não posso ir para academia, não tem como, agora eu não posso fazer nada, os parques fechados e tal. Dá-se um jeito, né? Tem o YouTube aí com vários exercícios, vários profissionais aí, inclusive de renome nacional, fornecendo aulas gratuitas, né? Se você mora em prédio, você pode subir escada. Subir escada não tem contraindicação. Então, assim, você pode subir e descer de elevador. Gente, você pode pular corda. Você pode fazer tanta coisa, né? Cuidar da alimentação, procurar uma alimentação mais saudável, evitar fritura, industrializado. Então, você pode ir selecionando coisas para a tua saúde. Não só a saúde física, no sentido de não só a saúde emocional, a psicológica, mas também a saúde na questão de fortalecer a nossa imunidade, né? Porque a psiconeuroimunologia, Mirna, ela está casada, o emocional com o físico, né? E também com a questão endócrina e imunitária, a questão do sistema imunológico. Então, tá tudo junto.
Se o meu emocional está desestabilizado, consequentemente eu deixo o meu sistema endócrino, os meus hormônios, bem como o meu sistema imunológico, aberto. Então, é uma porta aberta para as doenças entrarem e fazer festa no meu corpo. Então, tá tudo junto. Nós somos o nosso corpo humano, ele é muito complexo. Então, a gente precisa cuidar mais da nossa saúde na questão da prevenção, sabe? A saúde, a medicina, ela precisa não ser tão curativa, ela precisa ser preventiva. E eu acredito muito nisso. Sono é primordial para regular os nossos hormônios, para regular, para ajudar a nossa imunidade. O sono ajuda também para fortalecer os nossos neurônios, a questão cerebral. Inclusive, tipo, você dorme bem, no outro dia você acorda disposto, né? Você acorda bem-humorado. Bastou você dormir mal, você acorda mal-humorado, você acorda com fome, porque o sono, ele implica, né, ele bloqueia a produção do neurohormônio da saciedade. Então, você come demais no outro dia, você fica irritado, mal-humorado. Então, o sono é um fator regulador da nossa saúde, fundamental. Eu bato muito nessa tecla, o sono, exercício físico, alimentação e o emocional. Né? Quando a gente tem sono, alimentação e exercício físico, o emocional, naturalmente, ele já se equilibra aí, né? Quando tá os três aí casados. Então, a gente precisa cuidar muito disso. Pois é, então, gente, fica a dica importante aí, né, que Renata acabou de nos oferecer. Cuida do seu corpo, cuida da sua saúde, cuida da sua beleza, do seu bem-estar. Afinal de contas, a gente tem que lembrar e também tem que ressignificar as coisas. As pessoas mais importantes para a gente não estão dentro de casa, né? Sim, você mesma, seu esposo, sua esposa, seus filhos. Então, sim, a gente precisa se cuidar para eles também, para nós, né? Mantermos a nossa vida o mais perto possível daquilo que poderia ser uma rotina natural. E, claro, ficar sempre alerta aos sintomas do seu corpo, aos seus sintomas. O que é que está errado com você? O que é que está fora do seu normal? Você se conhece, você sabe. E uma coisa muito importante também, se está fora do seu normal, busca ajuda. Tá aí a tecnologia facilitando, abrindo as portas, dá para consultar com uma psicóloga pela telemedicina, com um psiquiatra, dá para buscar ajuda. E isso realmente não dá, isso é serviço essencial, não dá para fechar os olhos para isso, né, Renata? Tem que realmente buscar ajuda de todas as formas possíveis num momento como esse. É verdade. E assim, o que você fala, você fechou aí com chave de ouro, Mirna. Para quem já vinha fazendo acompanhamento terapêutico, né, e psiquiátrico, a gente aconselha não parar, né? Até porque o quadro agrava a situação, né? Bastante. A gente tinham... Os dados estão aí, né? Justamente, né? As pessoas que não tinham nada estão tendo, né? Estão tendo sinais e sintomas de transtornos. E as pessoas que tinham predisposição estão apresentando sintomas. Então, a telemedicina já funcionava de uma forma com muita eficácia nos Estados Unidos. Veio, né? Ele foi liberado pelo Conselho Federal de Medicina. Está sendo um sucesso. Tenho amigas médicas que estão fazendo os atendimentos e é sucesso. Eu já vinha fazendo alguns atendimentos online com alguns pacientes fora da Paraíba, alguns do interior, outros fora, e também era sucesso. E agora já venho ouvindo de alguns pacientes, Mirna, dizendo, olha, quando acabar essa pandemia, não quero mais atendimento presencial, né? Para você ver que o comportamento das pessoas vai também mudar. Vão mudar, né? Eu disse, mas como assim? Ah, Renata, tem que pegar trânsito, né? Tem que estacionar carro. Eu não quero perder esse tempo, né? Muito mais prático eu chegar depois de um dia de trabalho e agendar com você e ter meu horário garantido online. Então, assim, a praticidade, né? A gente vai se redescobrindo e vendo o que é útil. Tem outras pessoas que realmente a terapia online não funciona, né? Porque não se sente segura, família em casa e tal. Mas tem outras pessoas que super de boa. Então, assim, a gente precisa realmente buscar ajuda, está aí, né? A gente existe os meios, precisamos usar a tecnologia a nosso favor. E é isso. Renata, obrigada pela sua participação aqui no programa Viva Saúde. Sempre muito informativa, sempre muito esclarecedora. Obrigada.
Eu que agradeço, Mina, e sempre que precisar estou disponível sempre, viu? Oh, Foi um que prazer bom! revê-la. Igualmente, querida. Gente, obrigada a você de casa que nos acompanhou. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha assimilado uma parte aí dessas informações importantes que Renata passou pra gente, né? Se cuide, cuide da sua família. A gente sabe que o momento é muito complicado, mas se tentarmos manter a saúde mental, a saúde física um pouco, o mais perto possível da normalidade, isso vai ser atenuante demais para a tua situação. Isso vai ajudar muito a você passar por esse momento de uma forma melhor, tá bom? Então, um beijo para você de casa, continue com a gente e a gente volta em qualquer momento aí com um novo programa Viva Saúde. Um beijo grande.